Ele rasteja e invade a sua mente. E se infiltra dentro de você. Acho que ele esteve aqui. Eu acho que ele sempre esteve entre nós. Ele é Sauron. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Anatar Leomil. E aqui nessa Terra-média, em loco comigo aqui, não tem mais condado, né? Mas que seria o quê, hein? Não tem ainda o condado. Ainda não tem o condado. Ainda não foi descoberto o condado, né? Não teve o surgimento dos hobbits e a mudança de comportamento dos proto-hobbits, né? Dos Harfoot e dos outros lá do deserto lá. Exatamente. Então ele não existe ainda. Mas aqui é o Jango Fett. Não, é Humberto mesmo. E lá, direto também da Terra-média, um outro canto da Terra-média, também não é... Eu tô no condado ele tá no mesmo. Condado, tá no condado. Olha esse lugar. Em um tempo aqui fora... é o Vitor X, galera. Pra conversar com você sobre um assunto que eu gosto demais, mas de uma série que eu acho que borrou a imagem e a lembrança. Já começamos. Beleza. Bem, gente, vamos falar da segunda temporada de Anéis de Poder... Anéis do Poder. De poder. Anéis Poderosos. Das meninas superpoderosas. Tá brincando, gente. Tá brincando aqui antes de começar sobre esse... Se era Anéis de Poder, se era Anéis do Poder, é Anéis de Poder. É porque não é do poder único, são anéis superpoderosos. Bem, vai, planeta. E aí a gente vai falar sobre se a gente gostou da série, pra onde que a série tá indo. Existem diferenças entre o livro, existe diferença entre os filmes. E aí eu já quero começar jogando pra vocês assim. Podemos falar que... Não, tem que ter um momento sinopeiro. Ah, é o momento sinopeiro, tem verdade. Tem que ter momento sinopeiro. Por favor, Vitor, nosso sinopeiro master. Antes disso, a vinheta, por favor. Pois é, cara. Que a gente, infelizmente, nós temos... Vai ser uma vinheta em homenagem. Em homenagem ao Cid Moreira, que eu imito muito mal. Mas eu imito melhor do que vocês tudo. O Cid Moreira que faleceu, né, recentemente. Então, é uma imitação inspirada no Mr. M. Tá, tem cheiro de... É igual Anéis de Poder, é inspirado em Senhor dos Anéis. Inspirado. Momento sinopeiro, Mr. M. Então vamos lá. A Prime Video, ela largou tanto de mão dessa série que a sinopse oficial da Prime Video é: Sauron retornou, com planos para dominar a Terra-média. 3 pontinhos. Nossa senhora. É igual o sinopse do Coringa 2, né? Coringa vai ao julgamento. Dessas sinopses assim de curto e grosso, porque o Sauron retornou, ele já retornou na primeira temporada. Mas aí eu peguei aqui no Adoro Cinema uma outra sinopse, para não falar uma minha. Depois do mal ter ressurgido e ter dado fim no momento de paz vivido pela Terra-média, os heróis precisam se unir para descobrir caminhos de detê-lo antes que seja tarde. Com a nova ascensão de Halbrand Sauron ao poder, após ser desmascarado e expulso por Galadriel, o lendário Lorde das Trevas se dedica à criação do Anel Mestre. Enquanto isso, os diferentes povos da Terra-média, apavorados pelo mal, se unem para marchar contra o vilão. Não, também eu tô achando que essa sinopse da próxima temporada, velho. Eu conferi. Tá na temporada 2, deram uma nota 3 em 5 pra eles. O estagiário dando spoiler. Desde agosto de 2024. Só que assim... É porque é o seguinte, a sinopse ela é baseada na série. Igual Anéis de Poder é baseado no Senhor dos Anéis. Aí eu já quero puxar o que eu ia falar no início. É brincadeira, né, cara? Tipo assim, a do canal oficial do Prime Video são 2 frasezinhas curtíssimas. Mas aqui, e a outra que você acha do Adoro Cinema, que é um site bem considerado, não fala o que acontece na série. A vez é do segundo livro. Não, tá tudo errado. Mas aqui, não sei se vocês já perceberam também do Prime Video, todas as sinopses do Prime Video são um lixo.
todos os filmes lá. Acho que eles chegaram à conclusão que só a gente lê. Só só nós a lemos gente. sinopse no mundo. O cara deve ficar até feliz, né? Bom, gente, conta pra ele aí quem faz a sinopse, que a gente lê a sinopse dele, né? Mas aqui, eu já queria jogar, que eu ia falar antes da sinopse, é o seguinte. Podemos definir que a série, ela esquece o lore do livro, completamente, né? E ela tem E aí eu quero que vocês discutem. Pra mim, ela completamente perdeu o lore do livro, né? Os filmes, eles têm alguma mudança de lore, né, em relação ao livro, sim. Mas eu acho que ela tenta se pegar um pouquinho nos filmes, mas mesmo assim muito mal. Ó, o lance é o seguinte. Vocês entenderam qual que era o entendi questionamento? Eu entendi. Olha só. Pra começar assim, vamos situar. Eu vou até dar um passo atrás para situar. O Jeff Bezos, ele queria que a Prime tivesse um Game of Thrones. Um Game of Thrones. Ele queria que tivesse um Game of Thrones. Então aí ele comprou os direitos do Senhor dos Anéis, porque, cara, Game of Thrones é a série a ser batida no mundo. A das série compras mais caras da no história, mundo. né, velho? E ele botou dinheiro pra caramba na produção, fez aquela primeira temporada que foi muito mal recebida, com 30% E porque é de muito aprovação. ruim. Ela é ruim mesmo. E aí, vamos lá. Ela começa com uma coisa que eu detesto, que é a visão do roteirista ou do diretor sobre uma obra, e não a tentativa de adaptar a obra a uma outra mídia, fazer a tal da transcriação, como o Paulo ensinou pra gente. Então o cara quer fazer a visão dele. Ninguém quer saber qual que é a visão do cara. O que a galera quer é ler. Quem é fã da obra, conhecer a obra. Quem não é fã da obra, quem não conhece... Quem não é fã não vai assistir, né? Quem não conhece a obra, ele tem a chance de ver uma mídia e ir atrás da outra. Se o cara faz uma visão, que é a terceira, quem gostou daquela primeira temporada, na hora que vai ler o livro, não vai entender nada. Não vai se localizar, não vai conectar as coisas nem com os filmes. Vai ficar tudo meio bagunçado. Então, isso é uma coisa que eu detesto. Se você vai fazer uma série que você quer dar a sua visão sobre, igual o Jodorowsky quis fazer lá de Duna, graças a Deus ele não fez, chama de outra coisa. Chama os caminhos do multiverso do Sauron da loucura e os seus anéis que ele mandou fazer. E aí... Como é que é? Igual Shang-Li, os anéis do poder? Qualquer coisa. Mas não chama daquilo, porque não é. Então assim, ele começa... A primeira temporada é muito pior do que a segunda. A segunda temporada, pra mim, ela melhorou bastante, mas ela fica aquém do que quem gosta do Senhor dos Anéis, vou botar do universo todo, tá? Silmarillion, as cartas, os contos, assim. Eu vou chamar tudo de Senhor dos Anéis. Que quem gosta daquela série, chega lá, vai encontrar tanta coisa que deturpa a lógica, que é uma coisa que você mesmo falou, Paulo. Os filmes, a trilogia que saiu no cinema, ela muda coisas que estão no livro. Por exemplo, quando o Frodo, lá no Pônei Saltitante, ele coloca o anel pela primeira vez, que ele cai no dedo dele, aí o Sauron olha pra ele e fala, eu te vejo, né? I see you, que até essa minha estatuinha aqui fala também. Aquilo não acontece nos livros. Mas aquilo não deturpa a obra. Deturpa um pouco, mas assim, ele da obra tá lá. Ele faz aquilo pra tentar dar uma coisa da grande maldade que tá por trás, né? Do mundo espiritual, quando ele coloca o anel e vê o mundo espiritual. Ele ali tem alguma tentativa de mostrar, porque o filme tem muito menos espaço, a ruindade, assim, que o medo e o poder do Sauron sobre a Terra-média. Aquilo não existe nos livros. O Bilbo usava o anel e o Sauron não via ele. E não via ninguém que usava, ninguém via. Não tá. Porém, quando no filme eles colocaram o Gillen como o alívio cômico, aí ofendeu. Então, assim, tem coisas que funcionam, como, por exemplo, nessa segunda temporada, aquele Adar. Ele não existe nos livros. Não existe. Mas ele foi um personagem que serviu com um propósito que eu achei que foi bom. Mostrar os primeiros orcs, que foram os elfos que foram
torturados, mutilados e corrompidos. Ele teve um papel. Como eles separaram o Sauron dos orcs... Ele teve o negócio da questão do elfo que sofreu... esse é o orc, são os primeiros orcs, né? Que são e aí, sim, corrompidos. Como na série, os orcs não estão do lado do Sauron, eles estão contra o Sauron, que não faz o menor sentido. O Adar, ele faz um papel ali que é interessante. Aquele final dele tentando querer a paz pros filhos de Uruk é até legal. Mas essa parte é ok. A Galadriel ser essa elfa bunda de peru do caramba. Cara, ela é muito bunda de peru. O Elrond ser um cara feio pra porra. Não, cara, eu tenho uma observação, depois você me chama, assim que você terminar, sobre esse centro-elfo. Sim, é ruim. Mas eles juntarem a segunda era com a terceira era no meio e fazer uma compressão de tempo milenar. O Borog apareceu, né, cara? Cara, mas calma. Esse nem era tanto. O problema é no menor, é o Alfarazon. O Alfarazon ele tá 1000 anos fora, 1500 anos fora do tempo. É outro ator que... Você ter a falta da importância de Númenor na guerra lá contra o Sauron. O Sauron ser morto por orc. Cara, orc, velho. Os orcs, eles têm pavor do Sauron nos livros. Eles têm o terror que ele impõe sobre os orcs é tão grande que os orcs obedecem por medo de ter que aproximar dele. O controle dele é de um poder inimaginável, que eles até fizeram a parte, até achei que ficou legal nessa série, assim, como é que ele entra na cabeça e vai corrompendo, achei os diálogos ali bem feitos e tal, porque eles tentaram trazer um pouquinho mais pro canônico, mas ele tá tão fora do canônico, menos do que a primeira temporada, que certas coisas incomodam, tipo o Grandelfo, Gandalf, vim na era anterior, dele ter chegado de cometa, dele ter ficado bunda de peru lá. Pelo menos tinha o Tom Bombadil, que na hora que ele apareceu, eu falei, o Tom Bombadil, eu achei tão bom, que foi, identifiquei na hora, não tava esperando que desse. Mas o Tom Bombadil ter instruído 2 em Star não tem sentido, isso não existe. Pesa pouco, mas pesa. Ter ido pra terra do Oriente nunca foi, nem o Gandalf. Assim, tem coisas ali que mexem num canônico que tem lógica. E, no fim das contas, o Jeff Bezos não consegue fazer... e nem vai conseguir fazer o Game of Thrones dele, porque ele tirou dos Anéis de Poder o que o Tolkien fez com primor. Não é só batalha, não é só guerra, não é só ação. Existe um monte de trama ali entre de briga e interesse político e poderes entre os humanos. Você falou tudo. Ele queria fazer um Game of Thrones, mas ele perdeu a oportunidade de trabalhar no menor. Ele tirou toda no menor trama, momento que ele podia ter feito um Game of Thrones. Ele tirou ali toda a trama política, cara. Eu tô chamando de política porque no Game of Thrones ali é muito mais política mesmo. É muito mais. Mas assim, as coisas que tem quando você vai ver o Senhor dos Anéis, por que o Aragorn, o pai dele, o avô dele não eram rei? Porque ali os regentes estavam tomando poder ali o tempo todo, dando tombo. Aparece muito pouquinho no menor. Que, aliás, não tem sentido nenhum aquela águia lá. Nenhum aquela águia que só faz pinhé que a águia fala. Ela chega lá e dá o poder pro Alfarazão. Não tem sentido nenhum aquela cena. Então, assim, tem... não dá o poder pro Alfarazão, ela aparece pra coroação da rainha. Só que aí os caras deturpam E ela e o povo é muito burro, né? Porque, tipo assim, tá fazendo a coroação da rainha. Só aparece uma águia, segundo a série, né? Na coroação dos grandes reis que vão ser bons, que são os reais, não sei o quê. Aí aparece na coroação dela e os caras começam a falar que apareceu pro Alfarazão. E, tipo assim, deturpa o negócio, todo mundo acredita. E a águia podia falar. Ela fala. E vão só falar um negócio. Ela fala, eu tô aqui por causa dela. Nessa cena, era meia dúzia de gente falando assim, e no menor inteira revoltou. Nossa, isso. Nada. Cara, parecia aquele centro de vou falar, uma coisa que eu vou tomar em todo esse podcast. Novela, cara. Foi meio novela mesmo. Não. Númenor, ele sofre do mesmo. Eles melhoraram, porque Númenor, na primeira temporada, eram os mesmos cenários e os cenários pequenos, parecendo umas coisas mal feitas de cenário mesmo, entendeu?
Aí, em questão de cenário, melhorou. Mas é a mesma coisa, umas coisas pequenas, poucas pessoas, de repente, a ilha inteira, é todo mundo, entendeu? Então, assim, faz um negocinho, mostra um pedacinho e aquilo, de repente, Cara, vira o resto todo. A E os águia caras... não é um bicho. A águia é tipo é uma entidade em formato de águia. É. Se ela chegou lá para Coração da Rainha, ela falou assim: não, eu não tô aqui por causa do alfaraz. Ela ia falar. A águia fala. Tá no livro, as águias falam. Elas são seres inteligentes que estão lá a serviço dos Valades. Ela chegaria e fala assim: não, eu tô aqui por causa desse cara. Não, eu nem sei quem que é ele, eu tô aqui por causa da rainha. Cara, Simples. eu vou falar assim, muito lore tem errado. muita cena brega, velho. Muita cena brega, escolha brega, assim, de Não, dessa- e a rainha, ela entra no mar, o monstro julga ela, ou seja, julga que ela tá certa, e mesmo assim não dá, entendeu? Não adianta muito nada. mal feito os Não negócios. adianta nada. cara. Tudo prova que ela que tem que ser a rainha e o povo vai dar E o poder. nesse O povo momento é do burro julgamento, também, né? O povo era tem que se meia ferrar dúzia. mesmo. Era meia dúzia de gente Cara, ali. e aí tem que pensar o seguinte: na guerra lá que tem, nessa grande batalha que eles cercam as cidades, lá, onde o Sauron tá, que o Adar chega lá e o Sauron está lá, ele vai pra atacar o Sauron, pra proteger os orcs, né? Ele vai atacar o Sauron. Quem é o ponto da virada dessa guerra é o povo de Númenor. Agora o povo de Númenor não tem importância nenhuma. São eles que chegam lá e ajudam a batalhar. E que no livro, quem tá atacando é o Sauron, à frente das tropas de orc, porque ele tá indo lá pra pegar os anéis que tinham sido feitos. Que na história ele fica 300 anos fazendo os anéis como Anatar, junto com os elfos. Ele faz Junto com o Celebrimbor. com Celebrimbor. Que é o tiozinho que cai nas fake news. É, o tiozinho cara. Mas ele parece um hobbit. Ele parece Não, um hobbit. tá, ele parece mesmo. Ele parece um hobbit. Gente, E o Celebrimbor é um dos caras mais escolha de poderosos da elenco Terra-média. Desse filme, desse série, cara, é terrível. Ele é um dos caras mais poderosos. Ele foi um excelente guerreiro. Mas tudo bem, ele foi corrompido ali. Aquela coisa dele ter sido corrompido foi até. Eu achei que foi uma. Eles fizeram bem. A corrupção dele eu acho que foi bem. Foi bem feito. A batalha que não tem sentido, porque. É igual. O que quebra na lore aqui. Já teria sido uma grande quebra, mas por conta da questão temporal não tinha como fazer. Os primeiros anéis que foram feitos não foram dos elfos. Os dos elfos foram os últimos. Eu ia falar isso. Ele fez primeiro os anéis que iriam para os humanos e para os anões. Mas eles fizeram ele fez esse anel junto com o Celebrimbor e os atores. Humberto, você viu lá. que o pessoal tá falando que o certo agora é falar anãos? Ah, eu vi. Isso é por causa de Dwarfs Porque e Dwarves. Isso, O exatamente. Tolkien criou uma inflexão para a língua dele. Aí o brasileiro, que é idiota, Fez a inflexão fez a também. inflexão de anãos. Anãos é seu botãos. É anões mesmo. Pelo amor de Deus, eu não admito isso não. Aí, então, quando ele faz esses anéis, ele quer corromper os elfos, porque ele entende que os elfos são as criaturas poderosas da Terra-média e que se ele conquistasse os elfos, ele conquistaria a Terra-média toda. Os elfos fazem esses anéis, que são 16, né? No 9 mais 7, né? E aí, esses anéis ficam com os caras lá, os artífices todos, que não é só aquela galera que são os 4 ou 5, são muito, muito mais gente. Muito mais elfo. Ficam 100 anos guardados. Aí ele faz um anel. E aí os elfos sozinhos fazem os 3 anéis dos elfos, que aparecem lá como sendo o primeiro. Eles foram feitos depois. Isso aí tem 800 anos. Aí quando ele coloca um anel, os elfos percebem. Os elfos que estão com os 3 anéis que não foram feitos por ele, eles percebem a influência. Então eles tiram esses 3 anéis e percebem que os outros anéis têm que sumir. Ele vai atrás de pegar os anéis. Só que ele quer os 3 anéis dos elfos também. Ele vai lá, cerca, tem aquela batalha toda, mas não tem o Adar. Quem está fazendo a batalha é o Sauron à frente dos orcs. E a virada da batalha, assim, para evitar para fazer com que o Sauron recue, né? São o pessoal de Númenor. Ele pega os anéis, depois ele vai entregando para os reis anões, ele entrega para os humanos, que não necessariamente são reis. Aliás, eles nem têm nome, acho que só 1 ou 2 que tem nome nos livros. Não, são reis ou guerreiros muito poderosos. Todos eles eram pessoas que
tinham uma certa ascendência. E depois que eles ganharam os anéis, antes deles serem corrompidos, se eles tornam ascenderam. reis. Antes deles durante a corrupção dele, os anéis sempre aumentavam as habilidades que eles já tinham. Naturais, Então, se o cara era um bom guerreiro, naturais, se era um bom guerreiro, ele ficava um guerreiro melhor ainda. Se era um bom estrategista, político, o rei, ele ficava melhor ainda, ele conseguia acumular mais poder, mais riqueza e tal. Até o ponto que era totalmente corrompido e virava um espectro do anel. Então, todos eles ou eram reis, ou eram pessoas, guerreiros poderosos, pessoas de influência. Cada um que recebeu o anel tinha, né, uma tendência ali a ser uma pessoa de... Tinha pessoa que tinha potencial, né? Ele escolheu bem. E ele faz isso ao longo de quase 1000 anos, assim, né? Ele entregando para ir corrompendo. E depois controlando com o anel. Só que os 3 anéis dos elfos ele nunca pega. E ele... Porque o Celebrimbor... não participou da ele não trabalhou nisso. Então, gente, são anéis que não sofreram influência dele. Né? Para ser corrupção. Para ser corrompido. Então, assim, tem essa inversão aí de lógica que, tudo bem, pra série, se fosse só isso, não seria grandes problemas. Mas fica sem sentido. Os orcs que tem pavor do Sauron, odeiam o Sauron, vai lá e na guerra, depois fica, agora Sauron, eu sou time Sauron. Cara, os orcs já mataram o Sauron. O que era impossível. Eu até entendo ter utilizado lá a coroa do Morgoth. Morgoth, que tem um poder, né? Foi falar assim, existe um poder ali, que ele foi torturado por Morgoth. Tal, sim, utilizado aquele poder é uma ferramenta poderosa que podia, sim, machucar o Sauron, né? Até transformar ele no como é que chama? No ameba. Não é a Ameba, não, lá do Homem-Aranha. O Venom. O Venom. O Venom. Ele virou Venom. Transformado em Venom lá. Aquilo ali, entre ele morrer, quem matou ele foi o Eru Ilúvatar, foi Deus, né? Foi Deus que matou ele, não foram os orcs. É porque ele tava tão poderoso que ele foi lá e deu um pau nele. E depois ele volta a dar outro pau nele lá em Númenor. Que é o que vai acontecer pra frente aí quando a ilha de Númenor for ser destruída. Eu não sei nem o que eles vão fazer, se eles vão fazer do jeito certo. Eu acho que eles vão pegar o cara lá de Númenor, o usurpador lá, e dar um anel pra ele, entendeu? Ele vai ser o rei bruxo de Angmar. Deixa eu falar uma coisa. Alfarazon, Deixa eu falar desse provavelmente. Cara, ali você consegue ver não só uma escolha ruim de elenco, como uma direção ruim, cara. O cara tá toda hora com uma cara de canastrão, sabe? Fazendo uns olhar assim, aparecendo. Cara, parece tão pouco, só fazendo isso, cara, que fica brega, cara. O Alfarazon? O Alfarazon. Eu achei que o ator que fez o Sauron foi muito bem. Ele é um ator que melhorou de uma temporada pra outra. Muito bem. Ele conseguiu passar um pouco do enganador. Com o que deu pra ele fazer com o roteiro, ele é muito bom, eu concordo. Porque ele tinha. E o cara que faz o Adar também é muito bom. Ele é bom também. É outro ator, né? O Adar é muito bom. É outro ator. Ele foi recast. Ele, do primeiro pro segundo, eu achei que o cara é diferente. Eu era diferente? Eu acho que é. Não sei. Depois pode até pesquisar, mas eu não sei não. Eu sei que na segunda temporada, eu achei que se foi recast, foi bem feito, porque pra mim era a mesma pessoa. Porque, assim, como eu assisti e muita coisa me incomodou, eu ficava assim, gente, mas vamos falar do que a gente incomodou, depois a gente fala do que a gente gostou, porque tem algumas coisas que foram legais. Sim. Não, então assim, o que me incomodou muito? Eu falei muito sobre o núcleo elfo. Cara, eu não consegui ver uma identidade élfica. Tinha hora que pra mim era um bando de humano mesmo, sabe? Eu não consegui a história me passar que ali é a raça élfica, sabe? Assim, de diferença, assim. Qual é a diferença deles ali pro humano, cara? Tanto nos diálogos quanto na postura. Coisa que me incomodou muito. Falei muito do ritmo de novela, cara. O que é o ritmo de novela? Você tem núcleos, né? Você tem alguns núcleos que eles vão trocando nos episódios. Só que se você pega um núcleo e foca só num, você vê que na série não andou muito pouco, cara. Mudou. O Adar foram 2 atores. Da temporada 1 era um, da temporada 2 era outro. Eu nem reparei bem feito, isso, cara, muito bem feito, né? Mudou. Então, assim, esse ritmo de novela me incomodou muito, cara, assim. Porque do que a gente via, por exemplo, de obra, principalmente dos filmes, cara, você vê que é um ritmo completamente diferente, cara. Então, assim, eu acho que me quebrou nesse sentido. Eu gosto de ver a Terra-média de qualquer jeito, né? Eu já vou falar isso quando a gente gostar. Eu gosto de ver. Mas o ritmo me quebrou muito. E, cara, teve muita cena prega, clichê, cara. Teve a cena do beijo, quase do beijo, lá da mulher tacar na pedra, aí veio aquele negócio, aquele romance
meio estranho. Qual? Que cena? Lá do Isildur lá com a menina tá lá. com a menina lá. Que jogou na praia, depois foi fazer aquele, depois chega o marido. Não, o noivo chega na hora. Ah, É novela, teve né? essa. Teve a também na parte do elfo, teve um monte de cena brega, clichê pra caramba, cara. Então, assim, me incomodou muito nesse sentido, assim. Eu acho que... Não, eu não sei se eu viajei, mas o elfo lá, o elfo negão lá, ele morreu e depois sobreviveu? Cara, isso é outra coisa que eu não entendi. E ele só apareceu nessa série pra fazer cenas de luta, cara. Pra aparecer Não, tudo bem, fodão. a cena de luta até legalzinha. Não, Ele é é legal, monstro, Eu já cara. não gostava dele antes. Mas é legal, mas Aí, ele só beleza. apareceu Aí na pra batalha isso. parece que ele morre e depois ele aparece vivo. É? E nem tá, tipo assim, sentindo dor nem nada. Não, o cara tem velho. passado. Ele tem fator de cura também, Humberto. Todo mundo tem fator de cura. Cara, é porque assim, a gente sabe que existe elfo igual o Legolas, né? O Legolas é vamos dizer assim, existe o elfo, existe, vamos dizer, um elfo com muitas habilidades, né? O Legolas é acima da curva. É E tem uns acima que da são mais curva. foda que ele São ainda. mais foda, tipo o né? Elrond. Porque a gente viu muitas coisas que a gente O viu ali, Elrond, por o exemplo. Celebrimbor, eles são todos fora. Aquela A equipe. própria Galadriel. Galadriel. Galera, aquela equipe que saiu com ali pra poder investigar ali, logo no. Acho que foi no terceiro episódio ou quarto episódio, com a Galadriel e tal. Os caras. Eles eram pra ser a elite, cara. Não, Eles mas ali ele foi mas elite. tem elfo que é normal. Tipo, Não, mas ali eles ficaram meio bobão. Só que ali o Arondir, por exemplo, ele é um super elfo. Ele é cara. tipo um Legolas. Ele é tipo um Legolas, né? Ele é um cara? Legolas. Mas Só pois que é, assim, que tem pensado. E o me Celebrimbor pareceu que isso é muito. A série me pareceu que é muito raro. é raro. Muito, muito, Mas muito é raro. raro. Tem cara assim. Mas é raro. É. Os caras que, tipo assim. Esse Arondir é tipo um Legolas. O Legolas não nasceu ainda. Porém, como essa série não tem. O timeline não existe. Ele tá todo avacaiado. Se brincar, o Legolas é o pai da Galadriel aí. Nossa Tanto avacaiado que o trem. Não! O Celebrimbor é muito mais do que o Legolas. É. Ele é tipo muito mais super ultra do que Pois o Legolas já foi. E esse Arondir é tipo um Legolas. O Legolas eu tenho porque ele é mais, mas o Arondir ele. Mas aí, eu achei que as cenas dele de luta foram muito boas. não, foram boas, mas o problema, o que eu achei Que que ele ele morreu, só apareceu pra isso. Pra isso. É porque ele. É tipo assim, quase era isso. Mas lembra aquele negócio ele não tem mais propósito. Pois é, mas o negócio dele era o núcleo romance com a humana. Aí a gente entra no problema de argumento quando você tá fazendo coisa parecendo novela. O cara praticamente parecia um pouquinho de cena em todos os episódios pra fazer uma luta. Depois sumia com Depois ele. sumi com ele. Então assim... É porque eu acho que ele puxaria da primeira temporada, mas o núcleo familiar dele deixou de existir, né? Aí O menino lá ficou bobão o menino carregando ficou espada. chato. Só carrega a espada. Até a trama do menino ali ficou, pra mim, esquisita, sem resolução. Ele tava sendo corrompido, ele não tá mais, ele não. Não, sabe? virou- não tem. Perdeu aquilo. Não é Perdeu. desenvolvido. Não é. A menina também, dele lá, a outra lá, também era do mal, é do bem, não sei o que e tal. Ali ficou assim. Aquilo é núcleo dos resquício da humanos. primeira temporada. Vamos falar assim, existe o núcleo dos humanos, existe o núcleo dos anões, o núcleo da Frodo e da Sam. Que é Frodo e Sam ali, cara. Com Gandalf. Ô, véi, E teve os elfos, cara. O núcleo mais bem desenvolvido pra mim na série foi os anões. Dos anões foi bom mesmo. O pior Nossa, deles eu não foi gostei dos humanos. Dos humanos. Né? Pra mim, assim, não tô falando que ficou bom, Não não, quero viu, falar que foi Vitor? bom, não. Tô falando que o mais O bem melhor desenvolvido. núcleo pra mim é o dos orc. O dos orcs. E tem o dos orcs. Eu gostei dos Dos orcs. orcs, bom. Efetivamente, porque os orcs, eles passaram a ser criaturas com... ele não é só o bicho que faz... Não, eles têm família. Você Eles tocou têm numa filho, coisa legal, tem viu, medo, Vitor? tem Porque ambição. isso, tem muita gente... mostraram família orca, gente. Isso tá no lore do livro, né? Tá. Isso aí, os orcs, eles fazem bem igual os elfos fazem, igual os humanos muito eram. mais. Existe um termo, né? Igual os filhos... O negócio filhos, tem a não sei o quê. ninhada deles lá. Então, Tô assim, brincando ninhada, mas nasce mais. Nasce mais. Né? O elfo tem muito mas menos filho. existe, só que não foi mostrado, assim, é diferente dos urukais, né? Os urukais, eles são... Fabricados. Não, e aqueles caras fabricados eu chamei de pelo Sauron. Uruk, que bosta é aquela? Ele inventou. Uruk são os primeiros primeiros orcs, né? Não? Não. Mas ele inventou. Não, mas Uruk é o nome orc. É na- como o na orc língua. se chama. É. Seria como o orc se chama. Mas sei lá. Mas eu não achei isso ruim também, não. Dos piores, isso não é. O problema é o seguinte, Vitor. O problema é o seguinte, é botar a palavra
sem um contexto antes É. pra confundir. Aí cria esse problema. Por mais que esteja certo, cria-se um problema. Mas eu vou perguntar de novo. Cria problema ou problema? O problem. Not my problem. Not O my problem. problem. Não my problema. Não, mas problema. O lance é o seguinte. Eu tô falando pra caramba. Porque assim, eu tenho muita coisa na cabeça. Porque Não, mas assim, se eu só terminasse, o que eu não gostei, né? Foram essa parte, eu acho que no menor foi assim. Cara, o pior núcleo, eu acho que cenas ali que tinha que ter uma grandiosidade. Não teve. Foi coisa de meia dúzia de pessoas ali fazendo o momento que devia ser. Todas as partes ali que eles podiam trazer uma grandiosidade ou até um enredo bom, igual você falou, Game of Thrones, eles perderam ali, né? Tudo muito resolvido, muito rápido. muito reviravolta de cara, novela. Não, é igual. A é igual águia aquele aparece, negócio- ela aparece pro outro. É porque Cara, a que rainha coisa, tá que sem coisa brega. A mulher chega lá com o pai que tá lá na. Ah, ele falou comigo que você ia dizer isso. Aquilo foi muito. Você resumiu Nossa bem. No menor Senhora. é novela. É novela. Na hora que a mulher tá chegando no altar pra casar, ela É bate novela, na igreja. é novela da Record. Ela abre a igreja e fala assim: ele tem um caso comigo. É outra, chega com a bolota lá, assim, ele olhava a bolota, aí aparece a águia. Não, a águia é por causa dele. Aí a águia vai embora. E aí com aquelas caras de castro. O monstro marinho aparece. Não, bicho, tudo salva a mulher, menos a realidade. Reviravolta de novela. Não, tipo assim, esse negócio do monstro, eu fiquei puto demais. Aquilo ali era um costume antigo pra julgar se a mulher era culpada ou inocente. Prova Aí ela que é sai inocente. como inocente, como verdadeira, e os caras falam que o Agora não vale monstro... mais. Não, Ela, eles o monstro gritam. trabalhando pra ela, Eles que ela é do gritam mal, que a porque o monstro rainha- tá junto com ela. Pelo amor de Deus, gente. Toma É reviravolta de banho. novela. Não, Cara, não. Númenor, o Númenor, pra mim, é o resquício da primeira temporada. Tem de ruim da primeira temporada que ainda tá na segunda. Tô falando que o resto é bom, não. Mas é que o resto melhorou bem. Também, assim, meu nível de expectativa tá muito baixo. Muito Uma baixo. coisa é fato, a primeira temporada pra segunda, a segunda melhorou. Melhorou. Fato. Salvou a série. Quer dizer que é bom? Salvou Quer a dizer série. que pra quem é fã do lore do Senhor dos Anéis é bom? Já é outra história. É outra história. Mas aí conta pra você o que você não Eu quero gostou. ouvir do Vitor, porque a eu tô gente falando- não ouviu eu tô- do Vitor. Eu quero- Não, Tô vamos pôr. esperando vocês terminar. Eu já terminei assim. Vai aparecer coisas piores aí. Não... Vai, por O favor, negócio é o Vitor. seguinte, cara. Eu concordo com tudo que o Humberto tá falando aí, com algumas variações. Mas ele falou exatamente Comigo o que eu não. queria falar. Comigo não, né? Comigo você não concorda, não, né? Não. Não que você falou que o melhor aí era os anões, só eu com achei Berto. horroroso. Só com Berto. Mas, pô, foi uma coisa. Não, porque eu não gostei dos negócios dos anões. Eu acho que os anãos ficaram chato, velho. Ficaram choramingão, ficaram... E, cara, pra mim, anão não é daquele jeito. E, sei lá. O anão não Mas- mandar exército foi ridículo. Que não tinha propósito nenhum dele não ter mandado o exército. Não tinha lógica. Não tinha lógica. Não, e além disso, cara, como as interações ali, tudo ali, eu não sei, cara. Eu vou te falar, pra mim é complicado demais. Mas olha só vou acabar parafraseando o Humberto um pouquinho pelo seguinte: Senhor dos Anéis, cara, é uma obra maravilhosa. É considerado o melhor livro, por algum, né? Já ganhou o melhor livro já escrito na história. Uhum. Ele vendeu, se eu não me engano, ele só perde para a Bíblia em número de cópias vendidas. Em termos de ficção, de fantasia, ele vendeu até hoje, eu acho, mais de 150 milhões de cópias. Ele, em termos de fantasia, ele é disparado. Agora, em termos de livro vendido, eu acho que ele, de romance, não precisa nem só de ser fantasia e ficção. De livro, é o livro que mais vendeu na história desse tipo. Perde para a Bíblia, eu não sei se perde para algum outro livro. Mas você vê como que o negócio é bom, entendeu? Como que o negócio é bom. O cara criou o cara, né? O Tolkien criou uma coisa assim maravilhosa. O Tolkien, ele é chamado pelos outros escritores de o professor, porque ele ensinou como escrever. É uma aula. Você pegar os livros dele, quem é escritor, pegar os livros deles e ler, você vai ver que ali é uma aula de como você deve criar personagem, arco de personagem, criar história, criar o background, sabe, línguas e tudo. Então, assim, o cara é um mestre, velho. O cara, assim, os filmes que foram feitos, né, foram maravilhosos. Eu gostei bastante, mas não chega aos pés dos livros, os filmes. Aí, quando você pega o filme, tipo o filme do Hobbit, que já deturpa muita coisa, eu já não gostei, porque você pega uma obra que é muito melhor e transforma numa coisa que é pior.
Mas os filmes não são ruins do Hobbit, se for pegar assim. É. Só não é Não é. coisa do Tolkien. Agora, quando você pega essa série de agora, os filmes do Hobbit ficam super do caramba, ficam legais demais. Eles até sobem no conceito, porque a série é muito ruim. E assim, a primeira temporada pra mim foi horrível. Eu assisti com raiva das deturpações, das mudanças sem precisar. Depois vocês assistem o episódio que a gente fez aí da primeira temporada, que eu fiquei foi puto, entendeu? Não eu não só vou repetir você. as coisas que eu falei lá, Não só porque você. tem umas coisas que eu acho que não tem nada a ver, que eles fizeram aí, estão fazendo de novo e tudo. Mas aí vão falar que eu sou preconceituoso e tudo, mas eu já não gostei da primeira temporada, porque eu acho que ela não ela estraga. O problema é assim, ela é inspirada, mas ela deturpa muito e faz uma coisa muito pior, puxando para baixo o legado de Senhor dos Anéis. Aí chega a segunda temporada, ela melhorou em relação à primeira. E eu já vi sem esperar alguma coisa de Senhor dos Anéis. Pra mim, aquilo ali, bicho, é um mestre de RPG criando uma história ambientada na Terra-média para os É jogadores. exatamente o que Eu ia vejo falar. dessa maneira. Aí, pensando dessa maneira, não é horrível. Tem as coisas ruins, né? Que foi meio mal planejado. O mestre de RPG não era muito experiente. Não era Humberto, não era o Carlos, era um outro cara Não leu o qualquer. livro todo, né? Só viu o filme, né? Aí ele pega um monte de elementos da Terra-média e joga ali, entendeu? Beleza. Aí, olhando por essa maneira, não é ruim. É uma série legal, tem umas lutas legais, tem umas batalhas, né, interessantes ali e tudo. Tem o desenvolvimento dos orcs que eu achei interessante. Porque uma coisa que é bom falar é o seguinte: tanto o Morgoth quanto o Sauron, eles não têm condição de criar vida do nada. Eles deturpam o que já foi criado, né? E aí, então, por exemplo, ele não consegue criar, por exemplo, eles não criaram os dragões do nada, eles não criaram os orcs do nada. Os orcs foram elfos que foram torturados e deturpados física e psicologicamente até virar o orc. E aí eles cruzam entre si, eles, né, procriam entre si e nascem os filhotes. Então, assim, o mal não tem capacidade de criar nada vivo, mas ele consegue deturpar o que já existe. Porque o Morgoth, ele colocou a influência de tudo que é mal na terra. Então, a terra, os animais, as plantas, eles não são totalmente perfeitos. Ele tem uma tendência, tem um potencial para o bem e para o mal. Então, eles podem ser corrompidos, né? Eles são corrompíveis. Então, isso está no lore do Senhor dos Anéis lá. Então, assim, eu achei interessante esse negócio aí. Teve coisas legais, mas assim, aquela ali pra mim não é a Galadriel, Não. aquele ali não é o Elrond, entendeu? Os anões pra mim Cara, mim que não são anãos, tá? Eu vi Pra uma mim, eu acho isso desculpa, ridículo. hein, Vitor? Eu vi uma desculpa entre por que a Galadriel e aqueles elfos eram assim, mas tão esfarrapada que eu queria até compartilhar com vocês. Que assim, os caras são mais jovens, eles ainda não viveram aquilo tudo. Nossa, tem 1000 anos só de diferença. Sabe aquelas coisas? Mas, gente, Tipo, eles não! não viveram 4.000 anos, eles viveram tipo assim, 2.500. um momento eles não eram aqueles caras. Tipo assim, se você for pegar assim, pensar numa vida humana, tipo assim, eles assim, quase que eles são adolescentes, não tem aquela vivência, não chegar naquele. De jeito nenhum. Não, Eles já cara, já tinham uma não. posição, eles estavam em contato com o Gil-galad. Pois eles estavam no cara. alto já da hierarquia. Então assim, já era. Por isso que eu falei que é um discurso farrapada, né? Ridículo. Mas aqui, talvez seria o que o cara escreveu, pensou. Mas eu queria só lembrar aos nossos ouvintes e quem tá vendo a gente pelo YouTube também, ou nas plataformas de podcast, que o episódio anterior a gente falou dos 70 anos do livro, onde é que a gente contou um pouco mais do lore, mais profundo, né? Então assim, nós temos um episódio lá. tem um Vocês podem- episódio, foi antes desse, Antes inclusive. desse, Então, exato. assim, vale muito a pena vocês voltarem depois lá no episódio e ouvir esse outro episódio. Mas continua, Vitor, o que mais você não gostou aí? Como o primeiro, igual eu tava falando, como o primeiro estragou a minha expectativa em relação a essa série, que a gente tinha uma expectativa alta. Poxa, é Tolkien, é Senhor dos Anéis, é mais desse universo que a gente gosta. O nerd só é nerd do jeito que é hoje em dia, por causa, uma das coisas básicas, tá lá na raiz, é o Senhor dos Anéis, ajudou a criar o RPG, ajudou a criar a maior parte do mundo de fantasia. Você pegar fantasia medieval, tudo tem praticamente o que o Tolkien reuniu nos livros dele. Ele pegou lendas, folclores da Europa, pegou um monte de coisa lá e ele colocou no livro dele, nessas coisas da maneira dele. E isso virou base para um monte de coisa que a gente gosta hoje em dia. Então, assim, não tinha como não criar expectativa da primeira temporada.
E aí chegou lá, eu fiquei muito decepcionado, fiquei muito puto. Vi porque eu sou masoquista, porque eu queria ver como é que ia terminar e tudo, e porque a gente tinha que gravar. Verdade. Aí chega a segunda temporada, eu pensei em nem assistir. Mas aí nós falamos que íamos gravar sobre ela e é Senhor dos Anéis. Então, é Senhor dos Anéis que eu digo assim, é baseado nas obras e tudo. Então, acho que vale a pena a gente conversar. Aí eu assisti, mas eu já assisti assim, vou ter que ver essa porcaria. Então, como eles melhoraram, e eu já não esperava que fosse Tolkien, que não fosse Senhor dos Anéis, eu já gostei um pouco, entendeu? Tem um monte de coisa lá que eu não gosto, é igual eu tô te falando, é um mestre de RPG que eu não vou ficar especificando o que eu não gostei e tudo, mas tem umas lutas legais, tem umas batalhas legais, mostra um pouco mais da Terra-média. Agora, uma coisa que eu odiei, aqueles Hobbit, proto-Hobbit lá, hippie, esquisito, O do Oeste, só lá. fazendo uns cabelinhos esquisitos, fazendo umas coisas e vira Hobbit, sabe? Misturando umas coisas, tudo, cara. Você não gostou do bicho, beijo cara. dos hobbits enquanto se tirava o veneno da cobra, não? Ah, achei horroroso tudo, velho. Achei assim. Numa boa, Cara, cara, eu. Teve uma coisa legal, que é aquela ideia de que eles estão procurando um lugar que é Ah. o condado. Não, ou errado. Tipo assim, costurando as coisas assim. Todo mundo fala assim, esse aí é o Gandalf. Então, assim, não pode ser o Gandalf, porque ele tá na Meu na, filho. na- Claro na que é o- segunda... Claro que era o Gandalf. Na gente. segunda era. E ele chegou de barco. E ele não chegou lá, de onde que eu vim, quem sou eu? Isso não tinha sentido nenhum. É. Aí não podia, ele tinha que ser outro, ele tem que ser um dos magos azuis, tinha sentido, ele poderia ser dos magos, mas ainda veio do espaço, é Cara, esquisito. mas o cara botaram um monte de fala do Gandalf, Aí ele falando ridículo toda hora. Então, ele assim, ser sabe o que é? Gandalf. É aquele negócio. Tem perna de porco, tem rabinho de porco, tem focinho de porco, não vai ser porco? Tá na cara. Cara, Não, mas se né, fosse velho? os Magos Azuis, ô Paulo, eu acho que tem uma certa lógica. Não, teria Porque- chance, mas ele comportando, falando ele tem as coisas. pé de tudo bode, Gandalf. chifre de de elefante. de coelho, sovaco de galinha, e eu sei que eu vou falar que ele é porco. Ele não é porco. Cara, mas... Ele não é. Eu só acho o seguinte: Não, se fosse uns Magos Azuis, não tem problema porque a gente não conhece nada deles. Nada. E, E eles todos foram são pro magos. Oeste. Inclusive Como o todos Mago são Negro, magos, né? eles podem ter as mesmas influências, eles podem meio que falar meio que do mesmo jeito, entendeu? Mais ou menos parecido tudo. Então, se fosse um dos Magos Azuis, você vai encontrar com o Mas irmão aí, dele, aí sei você lá, tá e dando ele- crédito pra um cara que não tá nem aí pro lore, né? Cara, Não, O cara, cara tá não, tipo praticamente baseando somente nos filmes. olha, o lore, eu vou ser agressivo. Não, no lore não tem os dois magos azuis? Tem. Aí Mas- mostrou a história do mago Tem. desse azul. Pra mim Se não fosse era um dos errado. azuis, era menos deturpado. Não Era tinha, menos não deturpado, tinha que ser o eu Gandalf. Não tinha. Não, eu também acho que não tinha que Bicho, ser eu o não Gandalf. gosto daquele Gandalf, eu não gosto daquele jeito lá. Assim, pra mim não é o Gandalf. Cara, tipo assim, eu vejo aquilo ali, Lembrei outra aquilo ali coisa não que é me a incomodou. Galadriel, aquele lá não é o Elrond, aquele lá não é o Gandalf. Lembrei outra é uma coisa que me história na incomodou, Terra-média. viu? Outra coisa que me incomodou. A magia nessa série, cara. Porque em toda coisa a magia é mais sutil, mais uma coisa. Mas ali é uma coisa muito. Aquele tornado gigante, o outro mago negro ali levantando as pedras, tudo, cara. Aquele lá, Mago Negro, Não. com certeza é o Saruman agora. Porque não, Ué, não cara, existe Mago Azul, né? Pois é, mas assim, era. Pois é, o Saruman era mal. mal no começo? Era, Não. entendeu? Me incomodou muito esse negócio não sei em da que época que grandes eles estão. magias, assim, uma coisa assim. Mas essa grande magia não me incomodou, não. Porque Não, mas assim- existe ela, é porque ela não é descrita desse jeito. Porque Pois é, o me incomodou. Tolkien, ele não queria que a magia fosse o ponto de virada, até porque os Istarn, eles não poderiam interferir poderosamente no rumo das coisas. Eles ajudam a guiar, mas não interferir desse jeito. Eles tinham poder para fazer muita coisa. Mas vamos lá. Tem o confronto do Saruman naqueles templos lá contra lá nos filmes. Contra o Gandalf. Não, contra o desculpa, quê? do Gandalf contra o Sauron que aparece lá, que ele usa o cajado e põe luz pro lado. Ele tem magia pra caramba lá também. Lá nos primeiros filmes, quando ele for pra aqueles tempos Não. ruídos lá. Eu não sei, assim, eu não procurei, Mas, tal, não, eu nunca mas não vi era uma uma magia igual aquela que referência. você arrebenta metade de um exército. Era, só que não tinha Eu nunca vi uma Só referência nos livros do nome do Gandalf vindo de Grande El, Não, né? não tem não. Eu nunca vi isso, acho que não Gandalf. existe.
Mas isso aí ficou parecendo Game of Thrones, igual o Odo. Hold the door, hold the door, hold the door. Eles começaram a hold falar the que era o door. Rodó. É. Começaram a falar. Podia chamar, esse aqui é o Rodo. É Rodó. Cara, Nossa. o lance é... Mas é muito fraco o argumento, cara. Você sabe- É muito Você fraco. sabe, a primeira temporada, ela tá tão próxima do lore quanto o Rebel Moon do lore de Star Wars. Entendeu? Nossa! Tipo assim, vamos tipo fazer Star isso. Wars, aí faz Nossa, Rebel Moon. cara, Cara, excelente você sabe- comparação, excelente comparação. Você sabe que a gente fez É, o episódio Anéis do Rebel Moon, Poder parte é o 1. Rebel Moon de Senhor dos Anéis. Seus anéis. Ó, Vitor, a gente fez o episódio Rebel Moon, parte 1, e nós falamos, vamos fazer quando lançar o 2. Cara, lançou o 2. A gente nem assistiu. Nem assistiu. Não, eu não assisti, eu não vou assistir esse aí não. E outra, ainda lançou o 1 versão do Schneider, uma outra versão, cara. A versão dele, ele falou que ia lançar um Puta, cara, Do o cara Snyder, fala, porra, não. Do Zequinha, Zequinha é churrasqueiro, sabe? Não, Cara chato. cara, e olha só. O cara faz um filme com toda a liberdade possível que ele aí escreveu. depois ele fala que ele não teve. Não, depois ele fala que não teve. Sendo que é ele que manda. E aí eles a dão uma versão do liberdade. diretor Não, é melhor. dão uma liberdade com menos de um ano. Para poder fazer um Eles corte. podiam pôr aquele velho. robô junto com os Me hobbits, engana. velho. O robô não gosta de ficar na natureza, É, colocar umas cara, coroinhas de tomar flor banho. na É, ó, cabeça. cara. Aquele robô lá que ele dava pra entrar no Senhor o dos Lorde Anéis. Senhor dos Anéis, na primeira temporada do Anéis de Poder, é igual o Lorde Star Wars está em Rebel Moon. É o mesmo. É esse nível de proximidade. Isso aí. A segunda temporada, ele aproxima um pouco mais. Tem falas idênticas, tem coisas que se assemelham. Só que a timeline tá totalmente zoada. Tá. Não esse negócio dos anéis terem sido feitos, os 3, os 6. Não, isso aí não importa. O que importa tem coisa da segunda era na terceira, da terceira na segunda, e a que vai pra trás, vai pra frente. Tá tudo errado. Eles juntaram ali tudo ali num espaço de 100 anos, que é um problema. Por quê? Como Eles os elfos mandaram são o chat imortais. GPT fazer o enredo. Como o Senhor dos Anéis. Baseado em Rebel Moon. Baseado no Rebel Moon. Escreva o Senhor dos Anéis como se fosse Rebel Moon. Como os elfos são imortais, você tem os Istar que também são imortais, você tem os humanos que morrem, então eles puseram todo mundo no tempo de vida dos humanos, então eles resumiram ali uns 2.000 anos em meses. Pois é. E aí quando você pega 2.000 anos em meses, vai dar muito problema. Aí o problema é que eles pegaram não só um resumo, como eles misturaram coisas que são do futuro, do passado. Aí perde sentido, no menor não tem importância nenhuma. Nossa, É um bando de idiota. No menor tava pequenininho, É né? novela, é uma Tava novela numeroso. besta. Os exércitos dos orcs e o negócio do poder do Sauron é muito confuso, porque se ele morre pra orc, qualquer elfo mataria ele. Não. Aquela cena dele contra os elfos lá, que ele usa o poder e mata os elfos com facilidade, por que ele não fez aquilo contra os orcs? É. Não, porque ele Eles podem falar porque a coroa É, tinha o foi- poder do Morgoth, aí debilitou ele. Não. Não, Eu e outra, concordo, não. o Adar ele acaba sendo um deus ex-machina no sentido de levar tudo pro Sauron, né? Levou os exércitos, Não, e levou aí- a coroa, não, e ele leva- levou a Galadriel, levou os anéis. Não, aí chega Cara, lá, os orcs sabe? que morrem de medo Para- do Sauron agora amam o Sauron. É. Todos eles odeiam o Sauron, agora amam o Sauron. O cara não tem... reviravolta de novela. Não, a própria matar o cara ali foi meio... O Adar, que era o pai, Foi, tava cuidando foi. dele, não sei o quê. Aí, tipo assim, em poucos episódios, o cara que é só o cara, que é o, tipo, um dos tenentes, os principais dele, não, ele tá sacrificando a gente à toa, não sei o quê, é melhor voltar pro Sauron. É. E aí faz essa merda Vai toda. pro Sauron e morre. E morre. E morre, pronto. Tá aí uma coisa... É. Pra mim era um dos erros aí. Não precisava ter matado o cara. E as leis da física do rio sendo barrado? Nossa... Nem fala, Ele velho. barra o rio some, ele é O rio justamente. some. O rio não vira um dique, não, né? Não vira Tipo assim, a água tinha que represa, não. continuar passando. Ela para ali, Ela some. ela para só. Ela desaparece, ela cai ali. Igual um lago, né? Aí um lago, ali não e é aí um lago. vai Eles inundar a- pra todos Não, pra e eles trás. até tentam botar um cavalo passando uma lama, não sei se vocês eu perceberam. vi a lama. Mas assim, a lama era do tamanho dessa mesa aqui, ó. Não, e o rio, O rio todo era essa Isso aí é só mesa. chatice de quem trabalha com o setor velho. elétrico. Já fazer barragem muito mais difícil que aquilo. velho. Mas assim, eu não gostei de muitas coisas. Mas como a minha expectativa era muito baixa, Tá. muito baixa... Vamos falar do que a gente gostou. Não, mas eu então. não falei de tudo que eu não gostei. Então continua. Como a minha expectativa era muito baixa, um monte de coisa ali não me incomodou tanto. E eu meio que assisti exatamente igual o Vitor falou. Cara, é um jogo de RPG, e aí tem uma coisa inspirada. Então, assim,
Aí os anões chato pra caramba, já foi um pouquinho melhor. Assim, no menor foi insuportável. Parte do menor é inútil. A própria humano tem que morrer. montanha em si, ela ganhou mais. O humano tem que morrer, a conclusão que eu cheguei a essa. O humano tem que morrer, que não serve pra nada. Isso é uma bosta. O negócio do mago foi só me incomodando quando eu vi que ele ia ser o Gandalf mesmo. Aquilo me incomodou demais. Cara, e foi um mago, tá naquela, vou atrás, pô, deixa o Gandalf comigo. Aí de repente aparece lá no meio dos hobbits ali. Como assim, cara? Você não tem desenvolvimento nenhum, cara. Nenhum. Não. Nenhum desenvolvimento ali. O troço do Saruman é muito esquisito. O Saruman também, acho que o Saruman foi pra lá. Acho que ele foi com dois. Eu sei que o Gandalf nunca foi pra aquelas terras do oeste. Nunca foi. Os proto-hobbits não me incomodam. Ele já não me incomodava na primeira temporada. Se ele for o Sauron, também é outro. Ele é o Saruman, não. Ô, bicho, é possível que ele Aí o Saruman já era mal. O Saruman, cara, era uma das criaturas do bem, pra ajudar a guiar os humanos à próxima era, né? Pra eles assumirem o mundo e tudo. Não pelo amor de Deus, ele foi corrompido pelo Sauron depois, aos poucos. Porque tal, o negócio não era aí. avança 3.000 anos e traz pra trás. É assim, tipo, tem muita transposição. Isso, no fim das contas, essa maluquice de resumir 3.000 anos em meses, trazendo e alterando a ordem das coisas, né? Humanos que deveriam ter nascido 2.000 anos depois, agindo lá atrás, Númenor não tendo importância nenhuma na Terra-média, nenhuma. Os humanos não têm importância nenhuma ali. Eles não servem pra nada. O auge da humanidade ali, que é o Númenor. Não serve pra nada, não serve pra nada. Aquilo ali, não, eram homens que viviam, por exemplo, o Aragorn viveu há 300 e tantos anos, não é isso, velho? 380 anos antes de morrer. Eram homens que viviam muito mais, eram mais fortes, eram mais nobres. Númenor era essa raça. Era essa raça. É lógico que não era todo mundo que era assim, mas pelo menos os reis, os lords, a maioria das pessoas lá. Quando ela afunda, os descendentes deles que vão, né, fundar ali a Gondor e vão continuar ali e tudo, mas aí, tipo assim, é um bando de Zé Mané, humano normal lá, não tem nada assim, disso lá. E umas tramas que eles queriam colocar uma trama política lá, ficou não teve trama besta. política. Teve, o Alfarazon fazendo aquela palhaçada de novela. Fazer aquelas caras de... Nossa, E a águia que não fala nada, a águia idiota, ela pousou lá porque tá cansada. Cara pode ser um bom ator, mas foi muito mal dirigido, cara. E aí é o seguinte, é muito sem sentido as reviravoltas de novela em Númenor, que pra mim foi o pior de todos. Os anões... Eu ainda acho que eles não são o pior, porque eu tava esperando ser muito pior. E eles não foram pra mim o pior. Eu gostei do Balrog. Não acho que é o pior, não, mas eu não gostei também. Eu gostei do Balrog aparecer, porque ali porque as pessoas estão vendo ser chamado de Khazad-dûm, e no livro, no filme ele é chamado de Moria, mas é porque isso acontece efetivamente, mas tem milhares de anos de diferença, que ele não vai ter só 2 semanas, eles vão passar a chamar de Moria. Quando o Balrog aparece, ele não vai lá, mata o rei Durin e fica escondido e depois a galera fica lá. Bicho, ele sai matando todo mundo. E ali você tem uma batalha que dura muito tempo. E eles tentam evitar, eles vão perdendo o Khazad-dûm pro Balrog, que é muito poderoso. É muitíssimo poderoso. Então, assim, ali perdeu uma importância danada. Assim, tirar essas importâncias, essas histórias muito resumidas, botar tudo ao mesmo tempo agora, isso foi o que mais me incomodou. Porém, como eu assisti, aí já entrando já por parte que gostou. Partes do que gostou. Beleza. Como eu assisti, vendo assim, é inspirado e é um jogo de RPG, ela me incomodou muito menos, porque minha expectativa estava baixa. No cômputo geral, ela é uma nota 5,5, 6, que se eles continuarem nessa toada para a terceira temporada, pode ser que melhore, mas a minha expectativa tá baixa. Eu acho que a terceira temporada vai ser pior, vai ser tipo uma primeira, porque eles começaram a deturpar tanta história que agora para casar ela de novo vai ficar meio sem sentido, demais sem sentido ainda. Eles vão ter que rebolar muito para tentar chegar próximo dos filmes. Eu gostei muito da fotografia, porque as batalhas foram muito legais, muito legais. As cenas de luta foram muito bem feitas. Eu gostei muito da atuação do cara que fez o Sauron, Anatar, Halbrand, né? Que ele muda de forma. Aí você fala assim, se ele muda de forma, e por que ele não muda de forma? Mas vai ler o livro que você vai entender por que ele
perde a forma tem a ver com a queda de Númenor, porque ele vai para Númenor preso e depois vira conselheiro do rei e depois orienta eles a entrarem lá nas ilhas do oeste, dá tudo errado, inclusive destrói Númenor. É assim, vai lá ler, legal, vale a pena. Passa muitos anos entre isso acontecer. Ele convence o Alfarazon a fazer isso. O negócio da construção dos anéis ali, apesar de ter sido muito rápido e tal, dele corromper com o próprio sangue, eu achei que aquele foi uma coisa Foi uma legal. sacada legal. Foi uma sacada legal. Eu achei que ele foi... É a adaptação que daria para fazer, para você resumir 300 anos, que realmente não tem jeito na série, né? Os anéis irem agora para os anões, para os humanos, eles nunca foram pensados para isso, mas tudo bem, tem um sentido para manter 3 anéis para os elfos. Poder dos O três. próprio poema do Tolkien dá a entender que eles foram feitos primeiro, né? Mas eles foram feitos depois. E aí, como ele vai distribuir esses anéis, ainda vai render ainda um bocado de coisa. A Galadriel, eu já não gostava da Galadriel no filme. Eu gosto menos dela ainda agora na série. Acho ela muito ruim. Mas é inspirado. Livremente inspirado em Senhor dos Anéis. Então, por isso ainda salva um bocado de coisa. Gostei muito do impacto visual de tudo. É bonito de ver. A história é marromeno. Mas salvou a primeira temporada para justificar uma terceira. Lembrando, era para ter saído ano passado. Um monte de coisa foi refilmada, porque eles viram que fizeram muita titica na primeira temporada. Eu não vi como é que tá a aceitação de público no Rotten Tomatoes. Vocês chegaram a ver? Não, mas posso dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada esse que tá na frente do computador. Porque é o seguinte, se tiver um ganho, pode ser que eles se esforcem um pouquinho mais para uma terceira temporada tente ser um pouco mais canônica. Eu acho que eles investiram tanta grana nisso. Mas não vão. Eu acho que Tanta grana. Já primeira, segunda. A primeira cara. temporada foi com $1 bilhão. Que eu acho que eles vão. Se eles podem até fazer a terceira e fechar na terceira. Mas eles não vão deixar o trem aberto. Não vão. Eu acho que porque assim, não dá pra fazer. Cara, eles tinham material pra fazer absurdamente muita coisa. A gente fez muita merdinha aqui. Eles tinham muito material pra fazer muita coisa. Mais do que o Game of Thrones tinha de material, porque o material do Tolkien são coisas muito resumidas de períodos muito longos de tempo, que daria pra explorar isso. Eles quiseram contar uma história meio transversal, misturaram com um monte de coisa. Então, assim, eles estão esgotando material em pouco tempo. Eles não vão arrumar assunto para fazer 4 temporadas, 5ª temporada, a menos que eles comecem a inventar história. Tipo, começar a botar o Aragorn já na 4ª temporada, sabe? Assim, avacalhar o esquema todo. Começar a avacalhar o filme, começar a mudar o filme. Ou fazer um estilo, algumas séries fazem, que chegou, fecha esse período aqui na terceira temporada, e a 4ª já passou 300 anos com novo elenco, novo contexto ali tá acontecendo, outro período, né? Eu acho que a terceira temporada tem que fechar, até porque eles estão sapateando em cima da navalha. Eu vi Tá o cara falando o seguinte... No Senhor dos Anéis, dos críticos, ele tá com 70% de aprovação. E da audiência em geral, 49%. O Senhor dos Anéis ou o Anéis de Poder, segunda temporada? Os Anéis de Poder, segunda temporada. 40%? 49% da população em geral e 79% da crítica. Mas aí porque a crítica tá julgando o material. Primeira coisa que não é isso que vai influenciar ter ou não uma terceira temporada. O que vai influenciar é um que a gente não tem acesso. Quantos assinantes... Como é que o crítico fala que essa série é boa? Não. Ele tá julgando pela obra. O cara não leu o livro. O cara não leu o livro, tá julgando pela só viu Como assim, cara? Ele tá julgando. É isso aí. Mas o que manda. Olha como é que a primeira temporada foi. Acho que ela foi 30% do público e a crítica foi bem também. Não, assim, não foi tão bem, mas ela não foi tão bem. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: não é isso que vai fazer ela ter a terceira, 4ª ou 5ª. O negócio é, com essa temporada, quantos assinantes o Prime teve? É isso que manda.
Como é que Cara, a Quantos primeira novos temporada assinantes? da crítica é 83 Viu? e do público 38. Tá equilibrando. A crítica caiu, né? Tá balanceando. A crítica os caras gostaram de ver a imagem, mas não sabe o que tá julgando. Não tá julgando pelo livro, tá julgando pela obra em Tá, si se sozinho. você for olhar assim, fotografia muito boa. Meu Deus. Agora vamos lá, Paulo. Maquiagem. A partir disso daí, a obra tem que se manter por si só. Se ninguém nunca viu filme nenhum, nunca leu livro de nada, ele assiste esse negócio. Ele vai se incomodar tanto? Não. Eu acho que talvez com os Não. humanos que são pé no saco e as novelinhas. Não, principalmente se a pessoa estiver acostumada a cenas brega, igual a Natá cantando a elfa estagiária lá. Passando a mãozinha no cabelo. Ah, você lembra, Galadriel? Cara, mas bicho, não. mas ele corrompe, cara. Ele corrompe. Pois é, cara. Ele corrompe Isso aonde é ele brega, consegue. velho. Mas ele continua Mas a brega. corrupção dele, por exemplo, com o Elfo Ferreiro lá, que eu esqueci o nome dele. Celebrimbor. Com ele, a corrupção que ele acontece, eu acho que assim, uma das coisas legais que eu gostei é como é que eles trabalharam a corrupção. A corrupção no sentido, eu mostro, por exemplo, o pai do rei anão. Mostrou algumas interações dele com filha. Ele é meio arrogante, mas ele tem uma responsabilidade, ele tem um carinho. E com o anel, você vê que existe uma transformação. É um excelente ator, conseguiu mostrar isso. Que o anel corrompeu e a série conseguiu passar essa corrupção. A corrupção ali do Galadriel, passando o como é que chama ele? José. José. O José do Ferreira, José não. Aquele momento ali da corrupção, não só dele, como também dos outros elfos ajudantes ali, foi muito legal. Ele chegou até o momento de ser chamado como senhor lá da cidade, né? Então, assim, isso a série fez muito bem feito. As cenas foram muito legais. Aquela parte que mostra que era uma ilusão, sabe? Que ele tá caminhando no pátio. Legal. Aquilo ali é efeito prático. Foi efeito prático aquilo ali. Fizeram muito bem feito aquele efeito prático, né? Então, assim, tem muita coisa. A cena do final do Rei Anão contra o Boró, cara, foi foda. Legal. Foi linda. Foi, assim, de moldurar. Legal mesmo. Aquela foi boa. Foi muito bem feito, assim. Então, assim, a questão da interação dos anões com a montanha, principalmente com as cantoras, né? Como é que elas chamam? São cantoras? Não, tem um nome específico. Os cantores de montanha lá, esqueci, mas aquilo lá também, eu odiei aquele negócio. Tá, mas assim, foi bem Anão feito. não fica cantando pra montanha, não. Anão cava a montanha. Não, foi bem feito, cara. Faz armadura e arma. Eu acho que anão não tem medo de morcego, né? Os caras também. Mas tudo bem. Sabe aquela cena do Shrek que tem a Branca de Neve? Sabe assim, que tem aquele negócio. Cara, foi igualzinho, bicho. Foi igualzinho. Ele não manda o exército porque o pai dele tá indo lá cavar o buraco, o exército não tá lá dando porrada no pai dele. O exército pai não faz dele. nada, não fica lá parado. Eu até Por que entendi ele ele não ter foi pra mandado o exército, ele não foi. Ele Faz podia ter sentido. mandado o exército, não sabe do Não pai tem. dele. É só ir lá bater um pau na cabeça do pai dele. pronto. Não. Dá-se a entender que o exército tinha que ficar de prontidão para encarar o tal terror que ia ser liberado. Pois é, O que não aconteceu, porque ele viu o terror e mandou o exército. Se o exército estivesse lá, ia morrer tudo. É o que acontece, o exército aparece, ele vai morrer, todo mundo lá em Khazad-dûm vai pro saco. Os caras eles têm que fugir de lá, senão eles vão morrer. E eles ficam resistindo durante Mas muito assim, tempo, existem coisas legais no... Tem. Eu acho que a crítica fez um esforço danado ali pra ver se... Eu acho que o Bezos pagou eles pra poder avaliar. Né? fez um esforço danado pra... Acontece, viu? Acontece pra muito, gostar daquilo, muito. independente da obra, assim. Faz de conta que ninguém escreveu O Senhor dos Anéis. O que você achou da minha obra autêntica? É boa. Não, olha só. É Eu peguei uns números aqui. 48% das pessoas que começaram a assistir a segunda temporada terminaram ela. E a primeira foi um pouquinho maior, mas foi um pouquinho mais de 50%. Ou seja, né, um bom número. menos da metade terminou de ver a série. O cara desiste da série. Outra coisa. Tem umas declarações da diretora da série, de uma das diretoras da série, falou assim: a Galadriel estava apaixonada pelo Sauron. Ela falou isso, né? Quando ele era o Halbrand e tal. Por isso que ela acabou. Não. Ele conseguiu seduzir ela e tal, não sei o quê. Ela piorou o argumento. Ela piorou o argumento falando essa bobagem. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim. Tudo bem, naquela novelinha que é a série pode até ter acontecido isso, mas não tem isso no A livro, gente tá sabe? falando de Pra coisas quê? boas que a gente gostou. Mas essa fala foi ridícula. E aí, você quer ver uma coisa que é reflexo do A mundo gente não atual? consegue falar as coisas boas.
Reflexo do mundo atual. Eu vi crítica de gente falando que essa série tinha lacração. E não tem. Não tem. Não, o que eu não gosto, mas não é lacração, eu não vi coisa nenhuma Não de tem, lacração, mas não vi, concordo não. com você. Os O caras que eu falaram não que era gosto, e eu igual- entendo por que tem, é tipo assim, o elfo negro. No Tolkien não tinha essa história. Aí hoje em dia eles falam que o Tolkien era racista, preconceituoso, e que os povos corrompidos que ajudaram Saulo lá na batalha final era uma representação dos chineses, dos africanos Do e tal, e Oriente tudo, e que Médio. porque ele era racista ele pôs esse negócio. Nossa. Eu não consigo ver a obra dele assim, eu não vi nada oficial falando disso. Eu acho forçação Então eu acho que de isso é barra. conversa fiada. O cara é fruto da época dele. O elfo negro, Entendeu? o Então elfo você- negro existia. O elfo negro não era negro em pele. Ele era de uma floresta negra, né? Exatamente. Você Porque tinha os elfos verdes. Você tinha os elfos da floresta, os elfos do seu. Quando você também tem os orcs, né? Você tem os orcs da montanha. Ó, fala que Goblin. fala que o Tolkien era Você tinha. racista, que o Lovecraft era racista. Esses caras que estão lá em 1920, um inglês que sempre foi famoso pela xenofobia, um cara que estava lá atrás, ele ser chamado de racista, o cara ele nem se sentiria ofendido. Aí é difícil você pegar essas obras desses caras que tinham essa cultura da época de 100 anos atrás e trazer para hoje e querer que o cara mude, que ele nem tá aí mais. Mas eu acho que isso não reflete na obra Isso- dele, cara. é, ele não- não coloca isso. Nem é nos di- orcs, nem nos diferente. povos lá que os homens veio. do Oriente que chegam lá são homens de pele morena. Isso está escrito lá. Porque eles vieram de mas- outro lugar. Mas ele representou como se fosse a Europa. Eram os caras que estavam afastados lá da cultura dele. Não, E aí sim, aí por conta disso vai derrubar a obra dele? Não. Quando eles colocaram lá o elfo, o ator negro, a Anã com uma atriz negra, a galera E chiou. cadê as barbas nas anãs? Ela tem. tinha, apareceu. Ela tem, a Dissa tem barbona aqui, cara. Ela tem barba Tem, ela aqui tem embaixo, barba aqui do aqui queixo. e aqui, na- naquela- mas e naquela- eu queria e que tivesse naquele- barba direito, não no queixo. E naquele momento ali que tem mó barbão, o filho Durin tá fazendo aquela palestra, né, pra todo mundo ir pra luta, você vê um monte de mulheres Uma mulher com barbão com mesmo. barba. Elas têm Um barba. monte. Não, então foi mal, é verdade. Mas tem Tô me- barba, ela tem mesmo. Tinha. Ela não tem a barba igual do macho, do anão. Mas tem. Não, mas aí tem a sua lógica. Mas tem. Se assim, ela tem menos hormônio, mas ela tem uma barbona embaixo aqui ela não tem na aqui, cara, ó. no nariz, ela tem embaixo Desse aqui. lateral, tipo o Wolverine, assim. Embaixo da mandíbula, elas É. têm. Mas o que eu vi gente falando da lacração não era nem por conta da questão racial, não. Era questão. Foi igual do Star Wars, do Acolyte. Que ia ter a mesma lacração que teve lá. Que teve. Cara, eu falei, a galera tá tão alucinada que eles estão criticando coisa que eles não viram. Eles estão criticando coisa que não tem material para eles assistirem um trecho e falar que aquilo é lacração. Eles estão esperneando para coisa que eles estão imaginando que pode vir ser, cara. É muito difícil isso. Eu acho E muita gente deve entrar e votar existe ruim nessas obras, coisas por causa disso. Existe obras que tem, sim. Existe obras que são racistas, por exemplo. Vento Levou, cara. É uma obra no seu tempo? É uma obra no seu tempo. Mas hoje é inconcebível você poder defender algumas coisas que acontecem, né? Não, cara, no seu, mas ali nos seus assim, anéis não tem nada, absolutamente não tem, nada. cara. Não tem. É isso que você falou. Assim, você Ali tem... no Anéis de Poder não tem absolutamente nada de lacração. Então, assim, você não tem que achar tudo em todo Paulo, lugar, mas assim, não. eu não tô defendendo esse filme nem nada, não. Mas, por exemplo, se você faz um filme de época, e se naquela época tinha o racismo, tinha essas coisas, se você não mostrar isso, você Não, deturpa a mas época. E você até esconde o que realmente aconteceu, né? Mas Eu não é tô isso. duvidando, eu não tô discordando com você. É Eu tô a falando que às forma vezes de as coisas têm que mostrar. ser mostradas. É a forma que é mostrada. Peraí, mas vocês estão Mas é outra história. Vocês estão mudando o assunto que eu tô falando. É, O que eu tô falando mas assim, é outra história. Tem gente que não gostou da série e não viu. E teve gente que criticou a série por uma lacração que não existe. Não existe nada de Não, eu lacração. não vi nada de Não existe lacração. nada Não lacração. não tem. E o que é ruim nessa série... Eu vi ela um não- enredo ruim. É isso. O que existe de ruim nessa Existe enredo ruim, enredo existe ruim, existe uma deturpação do que é Direção canônico, ruim. do que é canônico e do que deveria ter sido seguido, que fez com que essa obra seja Cara, dos livros mais vendidos da história. e- Pra e- que e- mudar um troço que é sucesso? E eu acho o seguinte, cara. Pra quê?
não só se for o lore do livro, mas você tira o lore dos filmes também, cara. Então assim, não é uma coisa nem outra. Literalmente vocês falaram, é uma aventura. É uma De aventura um de RPG. E alguma coisa Agora que foi vamos, sei lá. inspirada. Eu assisti, eu fiquei Ô, incomodado. Humberto, antes de você passar pra frente, uma coisa que você falou, eu só queria comentar o seguinte. Eles comprimiram vários centenas, né? Milhares de anos. Milhares de anos. Foram Milhares de mesmo. anos em Meses. um tempo de vida, sei lá, 5 anos, 10 anos, sei lá, uns 5 anos, vamos falar Não, assim. ali é meses. Meses, sei lá. Você lembra quando a gente falou a expectativa dessa série? Ah, primeira temporada vai ser a terceira era, segunda temporada vai ser tal era. O certo deles fazerem é isso. Era. Os Seria elfos legal. seriam personagens que os atores iam se repetir ao longo do tempo. E os humanos, anões e tal, cada época ia ter que ter um recast ali de personagens. Um recast não, um cast de personagens diferentes para poder mostrar aqueles personagens que existiram naquelas épocas e que influenciaram as coisas. Mas aí Essa tinham que opção que eles contratar tiveram a de- gente, pra gente fazer o roteiro. Pode Mas essa opção que Cara, eles não fizeram precisa só de contrata manter gente normal. todos os Todo mundo atores, todas na as mesma épocas, era. Não. acabou de que avacalhou, Aqui, na mesma era aqui. avacalhou demais. Foi, Vocês avacalhou. observaram que do cast todo, só na segunda temporada que teve uma pessoa que morreu? Foi a... Foi aquele. Não, o amigo o amigo lá do Isidor lá, o. O Eradir, fortinho lá. Eradir, um trem assim. Foi o único cara que morreu. Na primeira temporada ninguém morreu. Morreu a mulher, a namoradinha do Arondir. A mulher do elfo. Do elfo. Arondir é o elfo. Morreu no final. Morreu no final. Morreu. Verdade. Morreu um monte de Arondir soldado, do né? Elfo. Mas ali. Morreram os amigos do Mas assim, Isildur, morreram. Não, Os amigos do Isildur morreram na batalha. Tinha um lourinho lá. Não. que- Um morre na batalha e o outro na primeira temporada, né? E o outro morre na pouca segunda. gente. É um contraste com Mas não há perda. o assim, Game né? of Thrones, né? Que você Morre. cria afeição, Só morre. morre. O Ned Stark morre. Não! Os elfos que morrem, quase tudo é elfo Não, só o elfo conhecido, né? O elfo que morre Figurante. tem fator de cura. Então tem problema. Bem, gente, pra gente encerrar, eu queria fazer uma brincadeira aqui. Porque eu ouvi uma pessoa falar e eu vou utilizar ele, eu achei legal. Se você pudesse fazer um recast assim legal, pra dar uma mudança ali, já que a gente tá fazendo de LOL, vamos botar um recast aqui, ou seja, pra melhorar, ficar mais engraçado, fazer alguma coisa assim. Aí eu vou começar, né? Tom Bombadil, Jack Black. Pra quê? Ele ia cantar bem, né? Ia ser legal. Imagina. Ele ia cantar as músicas lá no estilo lá, no finalzinho ali. E a ninfa lá que ele apaixona da natureza, né? O elfo, sei lá, podia esposa ser a dele. Gwyneth Paltrow. E ele via ela magrinha, bonitinha. Na verdade, era gordona, igual aquele filme que ele fez O Amor é Cego. Parece ficar ótimo. Vai lá, Humberto. Faz um recast. Olha o cara do aí. Humberto. Ô, Humberto, mas é isso que os caras fizeram na sala de roteirista dessa série, velho. Eles só não tiveram dinheiro pra contratar o Jack Black, mas, cara. Achei que o Tom Bombadil ficou bom, cara. Aliás, aquela fala dele, que eu sou o mais antigo, que a galera fala usa pra... Porque o Tom Bombadil, o Tolkien falava que ele é um mistério. Ele é um mistério. Ele Ele é um nunca mistério. explicou o que era. E o pessoal falava, não, ele é um avatar do Eruvatar, de Deus ali na Terra. E ele falou que não, porque não Mas tem ele ia apaixonar representação com uma dele. mulher, não. Então, assim, ele não... mas ele tá lá antes de tudo. Antes de todos. É. Ele tá ali antes de tudo. Então, ali tem frases retiradas do livro Ipsis Literis. Eu gostei do Tom Bombadil. Eu queria ver ele andando. Eu acho que ele é um Valar, né, cara? Ele é. Não tem uma definição. Ele né, é um cara? mistério. Ele Não, é um o próprio mistério. Tolkien falou. Nas cartas, né, ele falou, ele é um mistério. Então, assim, Isso ele é só legal, sabe. né, cara? Isso é É legal. igual o negócio do Wolverine que a Agora, gente falou. exato. Se contar a história dele, fica paia. Perde a graça. Deixa cada um imaginar o que quiser. Eu queria ver ele andando É melhor ele ser um mistério. de trenó puxado pro coelho. Mas você fugiu da minha pergunta. Fugir, não vou Faz fazer um request recast. ninguém, não, mãe. Faz, Eu velho. não quero, então eu coloco a Galadriel como Arnold Schwarzenegger. Já que é pra ser alguém que não é, coloca logo alguém que não é mesmo. Como é que você fala? Como é que é? Eu quero anel. Não, eu posso botar o Schwarzenegger lá na época do Conan. I'm back. Do Conan de 82. Galadriel chega lá na briga com o Sauron. I'm back. Chega ela de vestidinho. Já que é pra esculhambar a imagem dela, coloca alguém que não tem... Cara, e tem uns nada a ver. videozinhos da Schwarzenegger
Refez lá no monte de personagem, cara. Fica bom. De deepfake eu mando tudo. Mando tudo pro Vitor. Ele cantando Sound of Silence. É muito bom, é muito bom. Ó, procura no YouTube aí. É muito bom. Cheio de coisa de inteligência muito artificial bom. do Arnold Schwarzenegger. É muito bom. No rosto da mulher de Flashdance. E não é só o rosto, né? A voz também. Voz e no ritmo que ele fala. Ele né? cantando com sontacão, cantando com aquela voz esquisita dele. É bem feito o troço. É bom. O sotaque que ele tinha quando ele fez Conan, Quando né? ele fez- No não, comecinho, tá? Não, quando ele fez É nem o de hoje em Hércules em dia. Nova York. Tipo isso. É muito ruim. É tão ruim que dá a volta e fica bom. É igual o Silvio Santos, o patrão, cantando. Toda vez que tem algum vídeo de inteligência artificial com o Silvio Santos cantando, eu tenho que clicar. Obrigado. E você, Vitor? Algum request? Tio, eu vou ser não vou ser vacaiar tanto, não. Mas, tipo assim, por exemplo, pra fazer a Galadriel, tinha que ser uma mulher no nível da Alexandra Daddario. Entendeu? Uma mulher Ela pra linda. mais bonita, né? Porque é. Essa que a mulher é mais Galadriel, bonita que a outra lá. a Megan Fox, na época ela fez Transformers. Tinha que ser uma mulher assim, entendeu? É. Pra poder ser a Galadriel. Né? Porque, igual o Humberto já falou várias vezes, ela é a Figura mulher, a feminina elfa mais linda bonita já que existiu existiu. em todos os tempos. A elfa do Hobbit, a gente já falou isso, né? A elfa do Hobbit era mais... Evangeline Lilly lá é muito mais bonita. É bonita. muito mais bonita. Verdade. Né? Alexandre Daddario, sei lá, Megan Fox quando ela fez Transformers, não sei, tinha que ser uma mulher linda assim mesmo, né? Eu acho que a Liv Tyler foi uma excelente escolha Foi. para fazer o interesse amoroso lá do Aragorn lá, porque ela é uma mulher linda também, ela é mais Subiu o bonita do que nome a Como é que era o nome É porque dela? ela não tem no livro, né? Ela não existe no livro, né? Existe. Arwen. Não, mas ela Arwen. com aquele relacionamento amoroso com, tem? com o Aragorn? Tem no livro? Claro que existe. Tem, ué. Tem? Tem. Não lembrava. Tem. Ó, tá doido. Tem pra caramba. Não lembrava, não. Tem pra caramba. E ela é filha do Elrond. O Elrond, ele é o meio elfo mais feio do planeta. Esse Elrond de novo. É o meio elfo mais horroroso. Não, mais feio Mas ele tem a do- desculpa dos de ter um filmes, lado né? humano, né, velho? Tipo O lado assim, humano dele fode ele. Ele puxou Não, a mas- genética feiura mas humana com a habilidade élfica. Mas a gente já falava É que, isso mesmo. que ele era um elfo feio nos filmes do Peter Jackson, né? Quando ele Já era Diz que feio. pai feio tem filha bonita, né, velho? Por isso que a Arwen é linda. O Celebrimbor é um hobbit. Ele é um hobbit. Aquele cara. Tem cara de Tem hobbit. cara de hobbit. O Celebrimbor não podia ser aquele cara de jeito nenhum. De Mas jeito nenhum. ele até que é um bom ator, cara. Não é Cara, mas ruim, ele é não, um dos elfos mais não é- fenomenais da história. Pois é. Aí eles põem um É, cara com cara verdade. de hobbit. Porque, cara, a gente tá falando esse negócio de parecer, não sei o que. Porque pro Tolkien isso tinha O importância. Gil Galad é um que parece um rei elfo. né? Parece. Só que ninguém Né? respeita ele, né? É. Ninguém, os caras Nossa. contam mentira pra ele. É um absurdo aquilo. Aquilo é um absurdo. Faz o contrário do que ele manda. Manda, né, pô? não vai pra lá. Tá bom, aí vai. Vai. Manda carta, ó, Cara, desliguei tem a moral fornalha, nenhuma, tá? Tem moral nenhuma, cara. É verdade esse bilhete. Aí Nem- manda pra. Nem pra ir pra guerra. Você viu que o cara... O que você tá fazendo aqui, cara? Não, é muito. Não, cara, o Gil Galad, Né, ele é velho? Agora, sabe o que, absurdamente respeitado. uma coisa que essa série fez e que eu achei que foi legal pra caramba? Logo depois do filme Senhor dos Anéis e do Hobbit, apareceu um monte de meme, né? É. Um monte de meme ligado ao Senhor dos Anéis. E agora, com essa série, voltou tudo. Voltou os antigos e alguns novos, entendeu? E aí, igual o Alberto falou que clica sempre quando tem o Schwarzenegger, né, cantando ou falando no lugar de outros atores, atrizes famosas. Toda vez que aparece um meme desse, meu algoritmo do YouTube só me aparece. mostra isso agora. Todo dia aparece um monte de meme do Senhor dos Anéis pra mim ver. Mas, gente, vamos lá. Nós vamos fazer o episódio da terceira temporada. Vamos, porque a gente tem que decepcionar. Não vamos fazer Rebel Moon, mas nós vamos fazer. Não, Não, Rebel Moon, se gente, vocês quiserem gravar, eu eu não não vou quero gravar. ver, não. Cara, eu não quero nem assistir, Não, cara. não quero ver, eu não. nem Quero ver, assistir. não. Quero ver, não. Quero nem assistir. Quero não. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Anéis de poder. Não do poder, tá? Segunda temporada. Manda pra gente que vocês gostaram. Se estiverem no YouTube, comenta lá o que foi, o que gostou. Não deixe no YouTube, vinho. Pra vocês verem aqui nossos action figure, ver a torre de Sauron do Humberto. Eu fiz aqui um Jawa, eu imprimi e pintei um Jawa. Ficou bom. Tem um bichinho novo aqui.
E como é de prática, o Humberto vai falar da nossa parceria para você que ficou até agora, você poder acompanhar mais. Antes da parceria, fala do prêmio que nós estamos concorrendo. É verdade. Nós estamos finalistas do prêmio MPB, que são os melhores podcasts do Brasil, na categoria Cultura Pop. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá, prêmiompb.com.br, vai na categoria Cultura Pop e vota na gente que tá lá nos últimos, porque nós é por ordem alfabética, né? Nós somos os últimos. Nós somos o último. E você pode votar todo dia. Todo dia você tem direito a um voto, tá? Então a votação termina em novembro, se eu não me engano. Então você tem poucos dias aí pra poder votar bastante na gente, pra gente poder estar bem colocado lá. E aí, pra você que ouviu até agora, você tem um desconto. Se você mandar uma mensagem para esse número aqui do WhatsApp, 11 5196 3435. Eu não preciso repetir porque você pode voltar e ouvir eu falando de novo. Você vai mandar uma mensagem falando que você quer ter o mesmo desconto que foi dado, que a Gabriela Silva deu para o Humberto do podcast, que é um desconto maior do que está aparecendo no site para você assinar X-Men, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha. Tem um monte de revistinha lá bacana para vocês renovarem a assinatura ou voltar a ler revistinha, que vale a pena. Leiam revistinha e leiam O Senhor dos Anéis. É isso aí. Então, galera, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Vai ler Conan, que é melhor que ver Anéis de Poder também. aí, tá? Um abraço, até mais.